O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis dar frutos, se não permanecerdes em mim. Se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentadinhos. Dizia São Tomás de Aquino que este momento na liturgia, ou seja, a liturgia da palavra e a explicaçãozinha daquele que profere, é o momento de semear. E nós sabemos que qualquer plantio que nós fazemos para colhermos os frutos, precisam ser semeados e regados, a terra bem preparada e tal, para poder dar aqueles frutos que nós desejamos. Jesus sempre usou a sua metodologia de falar ao povo usando a cultura do povo. Por isso fala de pastor, porque era a cultura daquele povo. Fala de videira, também é a cultura, o pé da uva, que tira aquele vinho bonito, que todo mundo, e gostoso, que todo mundo cultiva lá naquela região. Assim nós, ouvindo esta palavra, devemos encarná-la conforme os nossos conhecimentos, e que Deus vai multiplicando. Nós não fazemos nada sem Ele, como nos disse o Evangelho. Então, o cristão é aquela fortaleza. Aquela fortaleza que não foge
de nenhuma situação ameaçadora por este mundo, se negligenciando de viver a sua fé. Vimos, se não me falha a memória, ontem, Paulo foi arrastado pelos seus adversários e jogado lá no monturo. Depois os discípulos foram e com certeza rezaram um pouquinho ali. Paulo retomou as forças e voltou, foi evangelizar. Na mesma cidade em que tinha sido escorraçado. Quer dizer, a valentia. Esta valentia nasce da certeza daquilo que eu professo. Portanto, nada neste mundo vai substituir este valor conquistado no meu coração e na minha vida. Hoje estamos vendo a polêmica. Se vocês não forem circuncidados, vocês não vão ser salvos. Desde aquele tempo já tinha estas pessoas que ousavam dizer estas coisas. Salvo? Quem pode dizer que está salvo? Muito bem. Circuncisão era circunciso aquele povo que fazia parte de um determinado grupo. Como existia o grupo dos saduceus, o grupo dos arameus, existia também o grupo dos circuncisos. A circuncisão era um sinal que se fazia no corpo. Vendo aquele sinal, se eu pertenço àquele grupo, vendo aquele sinal, eu já sei que aquele é meu colega. E na mentalidade daquela gente, isto era o suficiente, ou seja, era o termômetro que dizia, vai ser salvo ou não vai ser salvo. E nós sabemos que não é assim. Não é um monopólio a salvação, é um monopólio da misericórdia de Deus, ou do seu amor, que é quase a mesma coisa. Portanto, vocês não vão se salvar. Isto gerou uma confusão. Até hoje, quando alguém, infelizmente, diz a alguém, vai para o inferno, alguma coisa assim, é algo que dói muito. Também se tem uma vida, assim, um pouco desregulada, mas dói muito esta palavra. Como naquele tempo. Então isto gerou uma confusão. E Paulo e Barnabé, como os titulares da igreja no meio daquele povo, tinham que encontrar um meio para sanar o problema sem danos nem de um lado nem do outro. A necessidade da igreja também hoje, que não é uma igreja partidária, mas é uma igreja mãe, que gosta do filho trabalhador, obediente, etc., mas gosta daquele que é cabeça dura também. Este é o papel da igreja, igreja mãe. E todos os representantes da igreja têm esta missão. Às vezes nas paróquias, os paroquianos muitas vezes não entendem o seu pároco quando age desta forma pacificadora, sem condenar um e santificar o outro. Próprio porque a igreja tem esta missão. Muito bem. Então Paulo Paulo e Barnabé foram para Jerusalém falar com os seus responsáveis. Assim como, se não me falha a memória, de 5 em 5 anos, o nosso bispo vai a Roma fazer a famosa visita ad limina, onde ele conversa com o Papa, expõe as situações das coisas novas que nascem.
para ser orientado a conduzir o seu rebanho. Este é o papel da igreja. Muito bem. E no Santo Evangelho, Jesus fala da videira. Vamos traduzir as nossas mangueiras, que é da nossa cultura. De tempo em tempo, necessariamente, o órgão competente da prefeitura sai podando as nossas mangueiras. Aqueles galhos que saem, que são cortados, o destino dele qual é? A morte. Ser queimado, ser jogado no monturo por aí. Por quê? Porque ele foi tirado do tronco da mangueira que suga a água que dá vida para aquela árvore. A mesma coisa nós. Se nós não estivermos, seja ele quem seja, padre, bispo, mas se não estivermos ligados a Jesus Cristo, a nossa palavra se torna um trabalho social. E a igreja não é para isto. A igreja é para salvar a humanidade pelo anúncio da palavra de Deus, de Jesus Cristo. Portanto, se vocês não estiverem ligados a mim, vocês vão morrer. Agora, se estiverem ligados a mim, vocês vão dar milhares de frutos. É isto mesmo. Estar em comunhão com Cristo, meus queridos, não quer dizer somente vir na missa, não quer dizer somente rezar o terço, mas é muito mais do que isso. Ela atinge a nossa vida em todos os segundos de nossas vidas. Ela precisa estar ali em comunhão com este Deus. E quando estamos em comunhão com Deus, qual é o meio? Através da obediência à sua palavra. Se vocês estiverem ligados a mim, quer dizer, se vocês fizerem aquilo que eu mando, que eu oriento vocês, vocês vão ter uma vida de muitos frutos. Mas se vocês começarem a enxertar a minha palavra com o desejo, com a vontade de vocês, aí as coisas não vão funcionar bem. Porque a minha palavra por si já é perfeita. Somos nós que devemos nos adequar à palavra, e não a palavra a adequar-se a mim. Estar em comunhão com Cristo significa fazer, ou pelo menos se esforçar, para fazer aquilo que Ele manda, goste ou não goste. E hoje em dia, esta questão, meus queridos, ela está ficando muito superficial. Muito superficial. A igreja praticamente não pode mais lapidar a vida das pessoas, porque é rejeitada, porque a modernidade tem uma voz muito mais forte e agradável, porque a voz da igreja se baseia na cruz de Cristo e na sua ressurreição. E quem é que gosta da cruz? Estar ligados a Jesus Cristo precisamos renunciar tantas coisas que a gente pode fazer, mas que não compete ao cristão. Tantos comportamentos modernos que eu posso fazer, mas não compete ao cristão. Portanto, deixa para lá, e eu sigo esta opção que fiz de seguir o meu Senhor Jesus Cristo. Tudo que pedirdes ao Pai, se estiverdes unidos a mim, Ele vos concederá. É isto mesmo. Esta unidade que não significa a perfeição humana, mas significa uma vida controlada.
Uma vida que, mesmo vivendo no mundo conturbado como nós vivemos, mas eu não sofro as turbulências deste mundo, porque Cristo é maior. Mas às vezes nós queremos ser cristãos participando de tudo que é digno de um grande e perfeito pagão. Aí não dá certo. Não dá certo. E isto, Jesus Cristo não nos obriga, tens que fazer isto. Não. Ele disse, meu filho, eu coloco diante de ti o bem e o mal. Eu te dei juízo, eu te dei capacidade de saber o que é bom e o que é ruim. Então tu vais escolher. Tu vais escolher. O que tu quiseres, está aí. O que é que nós escolhemos? Escolhemos uma liberdade absoluta para com Deus, ou escolhemos a escravidão do pecado, da corrupção que estamos vivendo hoje em dia? Se estiverdes ligados a mim, jamais eu serei um corrupto. Jamais eu serei um corrupto, porque Jesus Cristo não aceita isso. Ele morreu para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Quer dizer, ter o pão na mesa todos os dias, ter a escola para as nossas crianças, ter o hospital com tudo necessário para cuidar dos enfermos. É isso. Mas se nós não abrirmos os olhos, não tanto os olhos físicos, mas os olhos da consciência, o mundo continua assim, porque a mim é mais importante o dinheiro, é mais importante o poder, seja de que forma seja, mas eu quero o poder. E isto, minha gente, não nos leva a uma felicidade neste mundo e também no outro. É bobagem, é tolice. É melhor ter o pouco com Deus do que o mundo sem Ele. Mas para isto, precisamos dar atenção à sua palavra, porque não é o padre, não é o bispo, não é o papa que vai me obrigar a fazer isso. Sou eu quem devo dizer. Alguém dizia, me foi feito propostas completamente indecentes no meu trabalho, para que eu pudesse acobertar determinado. Prefiro sair de que isto sim é um belo testemunho. É um belo testemunho. Não deixar-se corromper pelas ofertas que o mundo, pelas ilusões do mundo, que ilude, oferecendo coisas em um mundo extraordinário, no fim de tudo, entrega um diploma de uma grande decepção. É isto que acontece com aqueles que buscam as coisas materiais excessivamente. Estar unidos comigo vai produzir. Se cortamos este cordão umbilical, você vai morrer. Peçamos a Deus que a gente permaneça verdadeiramente unido com Ele. Verdadeiramente, não assim de uma forma superficial, que eu penso, que eu acho. Porque ser cristão é uma vida de sacrifício. E muitas vezes nós não aceitamos o sacrifício como parte da verdadeira vida cristã. E todos, desde os primórdios da nossa igreja, passaram por situações. Os nossos apóstolos, por exemplo, que situações calamitosas passaram, mas foram fiéis, por isso hoje estão na glória do Pai. Que nós também, meus queridos, possamos viver esta vida degustando já os valores da eternidade, ainda nesta vida, como disse São Paulo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.